Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Muito boa tarde, minha gente, muitas notícias. Eu passei a semana inteira dizendo que o dia parecia sexta-feira sem ser. E aí, hoje que amanheceu meio nublado na capital maranhense, aí mesmo que pareceu, sabe o quê? Domingo. Quando aparece assim no bom maranhense, o maranhense que se preza, gosta desse tempinho de chuva, né? Eu gosto desse tempinho de chuva, mas para ficar em casa, para trabalhar, aí já é diferente, né, minha gente? Mas vamos, né? Vamos lá trabalhar, porque a gente precisa pagar os boletos. E temos, inclusive, o Natal chegando, e são muitos boletos de Natal presente aqui no estúdio. Inclusive, o presente de Natal provavelmente vai ser o quê? Panetone, panetone geral, o diretor já avisou que panetone vai ser o presente de Natal para a galera aqui no estúdio. Eu já estou esperando o meu, porque eu sou daquelas que como o panetone inteirinho, né? Vou falar de Flamengo daqui a pouco, porque o Flamengo não deu esse presente natalino para os flamenguistas. Mas, segundo o meu diretor Del, foram muitos presentes no decorrer do ano, então, com muitos títulos, esse aí era o de menos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas eu começo com outro tipo de notícia agora, né? 2 suspeitos de envolvimento no homicídio do cabo da Polícia Militar, Lucas da Silva Monteiro, ocorrido no dia 26 de maio desse ano, em Santa Isabel, lá no Pará, foram presos aqui em São Luís e pela Polícia Civil, né? É isso mesmo, Leninha Costa? Exatamente isso. Esses dois são suspeitos de participarem da morte do policial militar, o cabo Lucas da Silva Monteiro. O caso aconteceu no estado do Pará e eles foram presos aqui no Maranhão. O crime ocorreu em maio deste ano, enquanto a vítima realizava uma abordagem no bairro Florestal, em Santa Isabel. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, o agente estava acompanhado de outro policial dentro de uma viatura, quando os ocupantes do veículo efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura da polícia. Sem chance de reação, o cabo foi atingido e não resistiu aos ferimentos, indo a óbito ainda no local. Após trocas de informações entre as polícias civis do Maranhão e do Pará, equipes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais e do Grupo de Resposta Tática localizaram a dupla no bairro Cidade Operária, na capital maranhense. Os presos foram conduzidos na delegacia de polícia e, em seguida, encaminhados para uma unidade prisional em São Luís, onde ficam agora à disposição do Poder Judiciário para cumprir pelo crime que eles cometeram. Eu sou Leninha Costa e volto com você. Aí, a operação que começou lá no Pará e veio decorrer aí essa prisão aqui no nosso estado, né? Movimentado, inclusive, o nosso estado com várias operações da Polícia Federal acontecendo neste momento, né? Principalmente na capital, por conta aí das fraudes do INSS. E a gente vai mantendo você atualizado, inclusive aquilo que a gente não noticiar no programa hoje, Papo Aberto, você acompanha às 6 da tarde com Daniela Bandeira no Dizendo Tudo, tá bom? E eu vou falar agora, inclusive, numa reportagem que a própria Daniela Bandeira fez, que com a proximidade do período de matrículas, o Procon Maranhão alerta, né, os pais e responsáveis sobre direitos e deveres na contratação de serviços educacionais para o ano letivo 2026. A lista de material escolar e regras para matrícula, evitando abusos e garantindo mais transparência na relação entre escolas e consumidores. Reportagem Dani Bandeira. Para garantir mais transparência e evitar práticas abusivas no ensino privado, o Instituto de Promoção e Defesa do Consumidor do Maranhão publicou a Portaria 526/2025, que estabelece as regras que escolas particulares devem seguir no processo de matrícula e rematrícula para o aluno letivo de 2026. O Procon Maranhão todos os anos faz esse trabalho de orientação tanto aos consumidores como também às escolas particulares, né, para que possam atender bem ao consumidor. O Procon Maranhão publicou nesse ano a portaria 526 de 2025, é uma portaria que ela compila todo o regramento relacionado às instituições de ensino particular.
Então, a Lei Federal 9870, que regulamenta essa questão dos reajustes de mensalidade, quais materiais escolares podem ser solicitados, e também toda a legislação estadual que regulamenta essa matéria, para que o consumidor ele tenha conhecimento dessas informações e as escolas também possam se adequar à legislação. O documento orienta as famílias sobre listas de materiais escolares e alerta para os excessos e cobranças indevidas de itens que devem ser levados pelos pais. Em relação aos materiais, é muito importante o consumidor ficar atento à lista que é disponibilizada pelas escolas. As escolas não podem solicitar materiais de uso coletivo, como, por exemplo, materiais de limpeza, materiais de escritório. A gente colocou, inclusive, na nossa portaria, uma lista exemplificativa de materiais de uso coletivo que não podem ser cobrados pela escola. Caso você encontre algum material de uso coletivo que não pode ser solicitado, não pode ser exigido, você pode formalizar a reclamação do Procon Maranhão para que a gente notifique a escola e a escola possa corrigir a lista solicitada. O Procon também alerta: qualquer reajuste na mensalidade deve ser baseado em planilha de custos, garantindo transparência. Ampliação de vagas não pode justificar aumento. A íntegra da portaria pode ser conferida no site www.procon.ma.gov.br. Informações importantíssimas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas escolas insistem em não cumprir essas regras e acabam colocando aí nas listas tudo aquilo que não pode. Além disso, tem os aumentos, né? O aumento tem que ser justificável. E, inclusive, como mãe atípica, né, é bom que a gente acentue que não pode haver diferença de valores de material ou de mensalidade e matrícula por conta, né, da criança ser autista ou ser típica em outra, né, circunstância, tá bom? Atenção a isso, porque nessa época de fim de ano, realmente a gente recebe aquelas listas com tudo, né, minha gente? Listas com tudo. E a população acaba sofrendo bastante, os pais e as mães. E falando em população sofrendo, olha que situação. Semana passada, na sexta-feira passada, né, exatamente, eu falei sobre a questão aí da falta de ônibus. Tínhamos uma ameaça de greve. Essa ameaça de greve, ela foi, digamos assim, amenizada diante do pagamento, né, de 13º, salários atrasados aos motoristas, mas agora nós estamos, hoje amanhecemos com 52 ônibus a menos. Fora de circulação, a Justiça mandou retirar esses ônibus e a gente sabe mais sobre o assunto com a reportagem de Daniel Amorim. O Tribunal de Justiça do Maranhão determinou a retirada de 52 ônibus que estavam sob responsabilidade da empresa 1001 por falta de pagamentos dos aluguéis dos veículos. A reintegração de posse ocorreu na manhã desta quinta-feira. A decisão atende a um pedido da locadora paulista Golden Conton, proprietária dos ônibus, que alegou não cumprimento do contrato de locação firmado com a empresa de transporte. Com a medida, os veículos devem ser devolvidos à locadora conforme decisão judicial. A ação está em fase de cumprimento e segue sob acompanhamento da Justiça. Por conta disso, usuários do transporte público foram afetados, pois começaram o dia enfrentando o maior tempo de espera nas paradas de ônibus. A fiscalização foi acompanhada por equipes da Polícia Militar do Maranhão e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. E quem sofre? Quem sofre é a população, né? Menos 52 ônibus. A Justiça também precisa ponderar essas situações que acontecem. Ainda repercute por conta, né, dos casos que já foram veiculados. São as faltas de pagamento. São as mesmas causas. O problema persiste. E olha, parecia que ia ficar para o ano que vem. E talvez a gente tenha mais problemas ainda este ano. Eu estou praticamente no final do ano. E a gente parece estar repetindo uma matéria. Não, estamos ao vivaço, ainda dando notícias aqui para você, tá bom? Olha, inusitado. Agora parece também cena de filme. Inusitado assalto sem arma
vira negociação após meliantes caírem de moto Imperatriz. Não é possível, é isso mesmo, Leninha Costa? Exatamente isso. Esse assalto terminou de uma forma nada planejada para esses dois meliantes. Este caso aconteceu no Parque Alvorada 2, na cidade de Imperatriz. A vítima teve o celular levado durante a abordagem. Logo após o crime, o cidadão decidiu reagir. Correu atrás do assaltante e conseguiu pegar a chave da motocicleta utilizada na fuga. O resultado foi imediato. Sem a chave, os dois perderam o controle da motocicleta e caíram logo à frente. Com a chave na mão e o celular em jogo, a vítima fez uma proposta digna de negociação rápida: chave em troca do aparelho. Diante do prejuízo eminente da situação já complicada, os meliantes aceitaram o acordo, devolveram o celular e receberam a chave de volta, seguindo cada um seu caminho. Na ação, ninguém ficou ferido, porém, sabemos que esse não é o recomendado. Reagir a um assalto desta forma pode não terminar bem. Felizmente, essa vítima aí saiu no lucro. Eu sou Leninha Costa e volto com você. Obrigada, Leninha Costa, do canal Carlos Afonso TV. Gente, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando. Peraí, deixa eu ver de novo isso. É inacreditável. Peraí. A pessoa está sendo roubada, levei o celular, o ladrão levou. O cara da bike disse o quê? Não, volta aqui com o meu telefone, malandro. Volta aqui, ele faz o quê? Ele resolve ir lá na moto e tirar a chave da moto dos ladrões que se atrapalharam, toda a verdadeira lambança, né? É aquele famoso ladrão de galinha. Aí ele pega, faz assim, não, tá aqui, isso aqui é meu agora. Tu não pegou meu celular? Pois eu só te devolvo, meu irmão, se tu pegar e me der de novo o meu celular. É isso mesmo. Houve uma simples negociação. Olha, é bom que a gente fale. Não estou estimulando ninguém a fazer isso. Isso só aconteceu, mas não revide. Não tente fazer isso, porque às vezes o cidadão está armado, né? E quem faz isso, quem está te roubando, quem está te assaltando, está disposto a tudo. E como dizia, meu pai sempre disse isso, o ladrão não tem nada a perder, ele nem família normalmente gosta, ele não gosta nem dele. Então, vai por mim, não revide, mas quer não me... Coloca isso aí, o cara foi atrás do ladrão, ele foi atrás do ladrão para mostrar... Pera aí, ó, pegou o celular, pegou o telefone. Ele disse, não. O ciclista disse, eu paguei, ainda estou pagando a prestação desse telefone. Aí foi lá, ó, pegou, vem cá, que essa chave é minha agora. Vamos Poft, os caras caíram porque os malandros não viram nem que tinham perdido a chave. Esses caras, é muita noia, viu? É muita noia, não é possível, não. Não estão em sã consciência, eita. Vou para um rápido intervalo. Eu prometo que é bem rapidinho e eu volto já, porque, olha, o sonho do título, né, acabou de forma dramática, gente. O Flamengo perdendo aí, pênalti assim, eu ainda não tinha visto, daquele jeito mesmo, inacreditável futebol clube, esse mesmo. Segura aí, volto já, peraí. Voltamos, crianças. O pessoal lá nas minhas redes sociais já está acostumado de eu falar assim, né? Voltamos, crianças. Mas é um hábito que eu tenho desde quando eu era criança, é um jeito carinhoso. Não estou chamando ninguém de criança. Tampouco os flamenguistas que sonharam ontem bastante, né? Foi muito. Aí o Del está aqui nos estúdios, errou o resultado, né? Que partida foi essa, né? Uma partida realmente dramática, aonde o Flamengo viu aí passar por todas as etapas e ir para as penalidades com o PSG. Vamos ver os melhores momentos, como foi essa partida? Empurrado pela forte marcação e pela posse de bola, o PSG controlou as ações desde o início. A equipe francesa chegou a balançar as redes logo aos 8 minutos, após erro de refúgio de Arrascaeta. Mas o VAR anulou o lance ao apontar que a bola havia saído do campo antes da finalização.
E o PSG continuou pressionado aos 30. O duelo foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. E nas penalidades, o Flamengo viu Dela Cruz converter. Vitinha, pelo PSG, balançou as redes. O sofrimento rubro-negro aumenta após a cobrança de Nuno Mendes. Cobrança de Barcolá e Rossi faz a defesa. Luiz Araújo tem a chance de colocar o Flamengo de... Olha, pênalti, muita gente fala assim, é loteria. Outros sabem, né, inclusive, que se estuda muito as penalidades que canto aquele batedor faz, mas eu acho realmente que ontem não era o dia do rubro-negro. Isso porque a gente viu exímios batedores perdendo o pênalti ou batendo de forma inacreditável, digamos assim. Durante a partida, a gente viu um PSG jogando contra o Flamengo de forma equilibrada. A partida foi equilibrada de modo geral, né? Não existiu realmente um favorito para dizer assim, porque, né, ainda muita gente diz, mas era contra o PSG. Não, o Flamengo jogou muito durante toda a partida, uma partida amarrada, aquela partida realmente da gente ver que os dois times chegaram na final de todo mundo que estava em campo, fomos para as penalidades. Aí, pênalti, minha gente, pênalti é sempre muita emoção, muita adrenalina. Mas camisa e final pesam até para jogadores de Série A. E pesou. Pesou realmente, porque 4 penalidades desperdiçadas. E desperdiçadas a gente viu aí, né, o Pedro batendo muito mal para todo mundo. Pesou geral. E pior para o Flamengo, sem dúvida nenhuma, que acabou aí não saindo com mais um título, que seria, digamos assim, a cereja do bolo para esse ano, né? O último título, um ano fantástico do Flamengo, onde o Flamengo ganhou absolutamente tudo, do brasileiro, né, a tudo, só não leva agora o Mundial, que seria, sem dúvida nenhuma, fechar com mais do que chave de ouro. Mas nem por isso a gente tem que dizer que foi, né, ruim, que foi péssimo, não. Não é isso. Eu acho que não é esse o sentimento e não deve ser esse o sentimento de nenhum flamenguista agora. O flamenguista precisa realmente entender que o trabalho foi fantástico e aí o Felipe Luiz leva realmente, na minha opinião, um jovem treinador, né, que chega ainda como aquele nome, uma interrogação muito grande, mas fez um ano de 2025, sem dúvida nenhuma, muito bom fazer acontecer e conseguiu passar a informação para os seus atletas. Atletas de renome, que perdem o pênalti. Não, ontem eu até olhei uma postagem, né, do pai do Gabigol, né, ele fez uma postagem nas redes sociais dele e eu vou ressaltar isso, né, porque quantos pênaltis a gente viu nos últimos dias serem perdidos por grandes nomes, né, e crucificá-los agora seria, no mínimo, né, antiético ou também não saber que o futebol acontece dessas coisas. Pesou? Pesou. Teve gente que sentiu? Sentiu. Estamos falando de um Mundial organizado pela FIFA contra um PSG. Muitos ali acabaram sentindo. Mas condenar, não dá mesmo para condenar. Já sobre outra partida que também aconteceu ontem, essa foi mais amarrada, né? Poucos lances, digamos assim, bonitos de se ver, mas um jogo no empate sem gols e amarrado também por conta da questão de ser uma final. E toda final é muito disputada. Vamos ver como foi? Solta aí para mim.
Duelos Corinthians e Vasco. Vamos! Rola a bola! Começa o primeiro tempo da... Busca essa bola. Boa bola do Martínez. Mateuzinho dominou, escapuliu na sequência. O Corinthians fica com a bola com o Ranieri. Leva na velocidade pela direita, tentou o cruzamento, pegou mal na bola. A bola acaba se... Desbloquear a marcação do Vasco. Olha, o Vasco fez lambança, vem Corinthians, Yuri dominou, rolou pro meio, a bola pro Bidon, ele bate, a bola passa à direita. Então cortou bem o Bidon, deu sorte, o jogador do Vasco tem que matar essa jogada. Ele vem na velocidade, passe pro Ryan, a posição de impedimento, mas o árbitro não marca, ele sai cara a cara e bate. É gol do Vasco, mas acho que vai presa. Vem a equipe do Vasco, Barros, inverteu lá pro Godinho, ele domina a entrada da área pra clarear, pra bater, ele bate pra direita, pro Paulo Henrique. Ele dominou, ergueu a cabeça, faz o cruzamento, Breno Bidon, Garro, daquela suspirada pra cobrança da falta. Faz o levantamento na segunda trave pro André jogar pro meio. Ele cabeceou pro meio, a bola vai passando. Memphis! Gol! Tá marcado impedimento. Tá marcado impedimento ali. Jogadaça do Coutinho, clareou pro meio. Ele bate, teve desvio. Essa bola vai pra fora. Vem cobrança do Coutinho de novo, bola perigosa na trave! André e Fatal Carrilho. Boa troca, Bidu, boa Vitinho, pro Bidu, boa jogada. Não vem saiu. Corinthians, Bidu, cruzou a bola por baixo, vai passando, tira Robert Renan. Vamos. Também, vem pra cobrança do escanteio Memphis. Vem o levantamento na segunda trave, Gustavo Henrique, a bola vai pra fora. Fundo pra cruzar, demora demais, prende, segura, dele, fica com a bola, deu passe, a bola pro Memphis, Memphis pro Vitinho, pro Bidu, foi pro fundo, pro meio, defesa! Que caneta do Dieguinho, vem pra cima o garoto, clareou bem a jogada, trouxe pra canhota, o passe é pro Vitinho, o Corinthians numa última chegada, Vitinho clareou pra direita, ele bate pra defesa. Tá aí, na hora que eu chamei o VT, a resenha aqui no estúdio também acontece, viu, gente? Aí na casa de vocês comentam, aí quem tá me assistindo no restaurante, né? Quem tá almoçando agora, vai comentando aí com os amigos, com os parentes, com quem tá em volta sobre a partida, e aqui não é diferente. Essa resenha também acontece aí, a opinião, né, de que o John e o Del falaram na mesma hora, esse jogo foi horrível, né? E muita gente falou sobre o nível da partida. Eu volto a dizer, né? Uma partida trucada. Final é time um estudando o outro e o medo de errar. E acaba fazendo esse jogo não acontecer. E dois times que, sem dúvida, pressionados pelas suas torcidas. Agora, a decisão, empate, 0-0. Eu gosto é disso. Quando tem dois jogos assim, o primeiro jogo sem empate, joga toda a responsabilidade. E vai começar um jogo feio também no domingo, pode ter certeza. Porque no começo é que vai ser mesmo trucado. E aí vai depender muito da arbitragem deixar ou não a bola rolar para o jogo acontecer e deixar a coisa, né, andar, literalmente. Eu nem vi qual é a arbitragem domingo ainda, mas eu vou ver de hoje para amanhã eu trago, né, a arbitragem, possíveis escalações para essa partida aí de domingo, que promete, né, bastante. Eu acho que não termina em 0-0, não acho que a gente vai para penalidade, não é possível que tudo vai acabar em pênalti em todos os campeonatos, né? Mas eu acho que esse não vai acabar em penalidade, não. Vou arriscar que ao menos não vamos para os pênaltis. Essa vai ser a única coisa que eu vou dizer de hoje para amanhã em resultado. Já vou logo sugerir, né, a enquete de amanhã. A enquete de amanhã já vai ficar logo no ar, né? Quem vence, quem leva, né, essa final da Copa do Brasil. Vasco ou Corinthians? Ontem, meu vizinho, até festa já estava programada, gente. Que ele é corintiano, até festa ele já estava. Será? Corinthians leva? Ou é o Vascão, hein, que também está fazendo muita movimentação? Onde é ali tem um bar, um lugar que está lotando. Tinham 2.000 pessoas assistindo ontem o jogo do Vasco e do Corinthians. Esqueci o nome do lugar agora. Acho que é no Angelim, mas esqueci o nome do local agora. E N tá achando que é sexta-feira, né, N? N já sextou, não sextou ainda, mas quem já está no sextou, sabe qual é? A Copa Manaim, que chega nas semifinais, né? A Copa Manaim, e a gente acompanha, né, como é que foi. Dois grandes jogos movimentaram a rodada da semifinal da Copa Manaim de Futebol Society, realizada no último sábado na Arena Manaim, no bairro Cidade Nova. A bola rolou e não faltou emoção, gols e decisões no detalhe para definir os finalistas da competição.
No primeiro confronto da noite, Milan e Bragança protagonizaram um verdadeiro espetáculo. Em um duelo quentíssimo e extremamente equilibrado, as equipes brigaram pela vaga na final, minuto a minuto. O placar foi sendo construído com muita intensidade, trocas de gols e nervos à flor da pele. No apito final, o Bragança levou a melhor e venceu por 8-7, garantindo presença na grande final. Apesar da eliminação, o Milan saiu de cabeça erguida, vendendo caríssima vaga e mostrando muita força ao longo de toda a partida. Já no segundo jogo da semifinal, Meninos da Vila e Red Bull fizeram o primeiro tempo mais truncado, com muitas oportunidades claras de gol, porém desperdiçadas. Mesmo assim, os Meninos da Vila conseguiram ir para o intervalo em vantagem. Na segunda etapa, a equipe voltou mais organizada e dominante, controlou as ações e foi decisiva nas finalizações. O resultado foi uma vitória convincente por 5-1, carimbando a vaga na grande final. Com os resultados, a grande decisão da Copa Manaim de Futebol Society será disputada entre Bragança e Meninos da Vila, duas equipes que chegaram fortes e prometem mais um grande espetáculo na Arena Manaim. Final que vai acontecer esse final de semana, hein? Bragança e Meninos da Vila vão para essa final com tudo. Eu vou acompanhar tudo e trazer aqui para você, né, na próxima semana, porque vai ser aí no domingo, salvo engano, tá bom? Ó, pessoal, vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau. Aí amanhã sim é sexta-feira. Tchau.